Olá, tudo bem? Hoje estou aqui mais uma vez para falar sobre o liberalismo. Como você já deve ter visto pelo título deste vídeo, eu separo o liberalismo em dois grupos. Aquele que eu chamo o verdadeiro liberalismo, que é aquele que surge no final do século XVIII, início do século XIX, sobretudo com Adam Smith e David Ricardo, e aquele que eu chamo um falso liberalismo, que deveria, na verdade, adotar outro nome, porque não tem rigorosamente nada a ver com o liberalismo. E isto nem sequer é uma questão de opinião, como vocês vão ver, as coisas são exatamente assim. Mas então vamos entender porquê que as coisas são exatamente desta forma. O liberalismo surge, como disse, no final do século XVIII, com a publicação do livro, sobretudo com a publicação, que era um pensamento que já existia, mas sobretudo com a publicação do livro A Riqueza das Nações, de Adam Smith. Um livro que foi publicado por volta de 1790 e que, em certa medida, veio a inspirar David Ricardo, que se transformou noutro importante defensor do modelo liberal. O liberalismo surge como resposta a um modelo de sociedade onde o rei ainda detinha demasiado poder. O rei tinha, na maior parte dos países, um poder absoluto e que, basicamente, toda a riqueza ou estava na mão do rei ou dos nobres, do modo geral, não permitindo à população atingir níveis mínimos de qualidade de vida, de enriquecimento, que lhe estava completamente vedado, precisamente por isso, porque a maior parte da riqueza estava na mão desse poder monárquico. Uma resposta forte contra isso surge com a Revolução Francesa, que apregoava o princípio da liberdade, igualdade e da fraternidade, que são princípios defendidos pelo liberalismo, pelo menos em certa medida. Esse modelo vem a ser contestado por Karl Marx, como vocês já devem ter visto até por vídeos publicados neste canal, que acaba por chegar à conclusão que aquilo que eles vêm a chamar de capitalismo, é importante que as pessoas percebam que a ideia de capitalismo é algo que surge com Karl Marx, não por acaso o livro chamava O Capital, o livro, a sua grande publicação, em que ele demonstra que aquele modelo que estava a ser implementado e que surge com a Revolução Francesa não estava a resultar da forma que se acreditava que ele resultaria. Não estava a resultar num novo modelo de sociedade onde, que era aquilo que defendiam os liberais de então, todos os homens deveriam ter as mesmas oportunidades. Nesse sentido, por exemplo, o acesso à educação deveria ser a base por quando todos partiam. Todos deveriam ter acesso a um sistema de educação. A partir daí, cada um cresceria segundo os seus méritos. Surge então o conceito de que deveria-se defender a meritocracia, que é uma palavra que se usa hoje muito, está muito na voga, e como vocês vão ver, também nada tem a ver com este conceito de meritocracia. Eles vão buscar da meritocracia apenas uma pequena parte, que nem sequer é a parte essencial. Mas vamos então entender o que é o liberalismo nesta altura. O modelo liberal nesta altura defende, como disse, uma sociedade em que todo cidadão parte do mesmo princípio. Vamos então imaginar que, para uma mais fácil compreensão, é como se no modelo liberal fosse vamos fazer uma analogia com a maratona, em que todos teriam que partir do mesmo ponto para alcançar os mesmos objetivos. Uns chegariam ao fim mais cedo, outros chegariam mais tarde e muitos não chegariam ao fim dessa corrida, digamos assim, mas isso deveria ser exclusivamente pelos méritos pessoais de cada um. O liberalismo defende isso, sobretudo porque não concebe a ideia de que no sistema monárquico uma parcela da população não tem necessidade de ter nenhum mérito. Ela, ao nascer, já tem automaticamente acesso a toda a riqueza que foi
herdada das gerações anteriores, que em muitos casos nem sequer teve que fazer nenhum esforço para deter toda essa riqueza. Portanto, é isso que o liberalismo nessa altura vem defender. Mas isto estamos a falar da área económica. Mas em relação à área social, igualmente, os liberais de então defendiam que cada cidadão era livre de fazer aquilo que bem entendesse da sua própria vida. Evidentemente, desde que isso não viesse a afetar os outros. Portanto, se hoje houvesse uma discussão com os liberais dessa altura, e agora eu vou chocar muitas dessas pessoas que se dizem liberal, sobretudo agora este movimento muito forte que está a haver no Brasil, de pessoas que se dizem liberal, eu vou chocá-los agora. Os liberais dessa altura, por exemplo, seriam com certeza favorável à liberalização do consumo da droga. Porquê? Porque a droga é algo que faz mal à própria pessoa, mas a pessoa é dona do seu corpo, é dona, tem o direito de fazer o que quer da sua própria vida. Inclusivamente, e já agora que eu estou a falar da questão da sua própria vida, os liberais seriam com certeza favoráveis à eutanásia, que é outra discussão que se tem hoje em dia, em que algumas pessoas se sentem no direito de dizer se a outra pode ou não exercer o seu direito legítimo de querer acabar com a sua própria vida. Então aí surge, e agora eu vou falar deste novo liberalismo, entre aspas, que surge com um conceito, desde logo, absurdo e que não faz nenhum sentido, que é o conceito de ser liberal na economia, e como vão ver, nem na economia são liberais, e conservadores no costume. Isso é algo que não faz nenhum sentido. Essas duas frases não podem estar juntas. Ninguém pode ser simultaneamente liberal e conservador. Ou se é liberal, ou se é conservador. As duas coisas juntas não fazem o menor sentido. Mas vamos ver porque é que os liberais de hoje, nem sequer na economia, são verdadeiramente liberais. Reparem que os liberais partem do princípio que todos devem partir da mesma base. O que é que acontece no liberalismo de hoje? Bom, os liberais de hoje defendem, como sendo perfeitamente legítimo, que nesta sociedade nem todos partam do mesmo princípio. E agora, apanhando mais uma vez o exemplo da maratona, os liberais atuais, ao contrário do passado, que defendiam que todos partissem do mesmo sítio para atingir o mesmo objetivo, ou objetivos semelhantes, os liberais atuais acham perfeitamente razoável que uns partam de uma base zero, sem nenhumas condições de crescimento, outros partam, por exemplo, no caso, mais uma vez com a analogia da maratona, por exemplo, do quilómetro 10, outro do quilómetro 20, e um pequeno grupo nem sequer precisa participar da corrida, porque alguém já fez o trabalho por eles no passado e, portanto, eles já nascem tendo ultrapassado a meta. Ora, isto vai contra o liberalismo. Ora, se o liberalismo inicial surge para defender uma sociedade que era contrária a esse modelo em que o mérito não está presente, em que alguém já nasce com os seus objetivos alcançados, que é o que acontecia na monarquia, não faz nenhum sentido ele aceitar que o filho, por exemplo, de um capitalista não tenha que construir a sua própria riqueza. Isto não quer dizer, e provavelmente vocês deste lado estarão a pensar, que eu afinal defendo o liberalismo. Não, eu não defendo o liberalismo clássico, compreendo, acho que na sua essência tem muitas coisas que eu também defendo, mas não acredito nesse modelo, porque ele acaba por gerar um processo de ganância, de que, como acontece, por exemplo, no caso da corrida, em que cada um quer chegar em primeiro a qualquer custo, vale tudo para chegar em primeiro e o mais rapidamente possível. E esta ganância excessiva gera muitos dos problemas sociais que esse modelo veio a demonstrar. Aliás, como eu disse, Karl Marx, no meados do século XIX, quando publica o livro O Capital, vem demonstrar que
o capitalismo surgido com o liberalismo do século XVIII não resolvia essa questão essencial, uma vez que transformava os antigos servos no proletário de então e de hoje, no sentido concreto, porque isso hoje se mantém, e transformava os antigos senhores de escravos nos capitalistas de então. Ou seja, não resolvia o problema na sua essência. Por isso, ele vem contestar esse modelo. Isso para deixar claro que, apesar de eu estar a falar desse capitalismo clássico desta maneira, não pense com isso que eu defendo esse capitalismo. Esse liberalismo também é um dos sistemas capitalistas. Agora, o que eu quero dizer é que os liberais de hoje, como disse, nada tem a ver com o liberalismo. Não só porque do liberalismo querem buscar só a parte económica, mas mesmo da parte económica eles só vão tirar uma parte. Se não, vejamos mais um exemplo. Reparem que, sobretudo nas grandes organizações, onde a administração é toda defensora desse modelo liberal, o que é que acontece numa situação de crise? O que acontece numa situação, ou melhor, antes da situação de crise, quando as coisas, a economia está no processo de crescimento, o que é que acontece? Há uma pressão constante junto do Estado por um Estado mínimo, um Estado não intervencionista, deixar o empresário fazer aquilo que quer, até que as coisas correm mal. Como aconteceu, por exemplo, em 2008, que acaba por estourar uma bolha no sistema imobiliário que contamina todo o sistema financeiro. E o que é que esses liberais vêm fazer? Vão recorrer a esse Estado que eles andaram durante anos a defender que fosse mínimo e não com nenhuma intervenção no sistema económico, para vir socorrer os erros provocados por essa ganância provocada por aquele que é o grande problema do liberalismo, que já detectado por Karl Marx no século XIX e que vem-se a comprovar sucessivamente durante todo o século XX e ainda agora, no século XXI, continua a ser comprovado. O liberalismo não funciona devido a essa ganância, mas ainda é pior hoje em dia porque não é um liberalismo na sua essência. Ele é liberal, como eu digo muitas vezes, ele é liberal no lucro, mas estatizante no prejuízo. Sempre que a economia está a crescer, sempre que as grandes organizações estão a ter elevados lucros, elas querem a menor intervenção do Estado, a redução sucessiva de impostos sobre a produção de riqueza, supostamente para investir mais e produzir mais riqueza, quando na prática vimos que não é isso que acontece. O que acontece é que sempre que há uma redução dos impostos, consequentemente um aumento do lucro, o que acontece é que essa grande massa de capital sai da economia para paraísos fiscais, e o que acaba por gerar muitas das crises vêm a ser provocadas por isso, porque a partir do momento que o capital deixa de circular, porque cada vez os empresários querem pagar piores salários, as pessoas recebendo piores salários têm menos capacidade de compra, tendo menos capacidade de compra, as empresas acabam por ter que produzir menos, então entra-se aqui num ciclo, e que nesse ciclo a economia acaba por colapsar, como tantas vezes aconteceu ao longo do tempo. E sempre que entra em colapso, o que é que esses liberais fazem? Sistematicamente vão recorrer àquele Estado que eles querem mínimo, aquele Estado que eles querem não interventor, para intervir na economia em benefício deles próprios. Por isso é que o liberalismo de hoje nada tem a ver com o liberalismo. Se você acredita no liberalismo de hoje, você não acredita no liberalismo, você acredita noutra coisa qualquer, mas nada tem a ver com o liberalismo. Este vídeo era para falar sobre isto. Espero que ele tenha sido esclarecedor. Fiquem bem, vemos no próximo vídeo, mas não se esqueça, se não subscreveu o canal, subscrevê-lo e partilhar nas redes sociais. E claro, ative as notificações para estar a receber sempre vídeos de forma atualizada. Fiquem bem, vemos no próximo vídeo.